Fala concurseiro, fala concurseira, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, Rafael Borba, seu professor de Direito aqui no Facilita Flix, a nossa comunidade focada na sua aprovação. Hoje eu estarei dando início ao nosso curso de Direito Constitucional focado, facilitado para a sua aprovação. E eu tenho orgulho em dizer que o nosso curso é um curso objetivo, onde a gente visa única e exclusivamente fazer com que você marque o X na questão correta. Joia? Vem ver aqui comigo qual a matéria que a gente vai iniciar hoje. Como eu expliquei a vocês, pessoal, sou o Rafael Borba, professor e idealizador do projeto aqui, ó, Comunidade Facilita Flix. E se você está tendo acesso à nossa comunidade agora e ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve na comunidade Facilita Flix. Sou professor de Direito, porque além da matéria de Direito Constitucional, ministro também aqui na plataforma a matéria de Direito Administrativo, Legislação Penal Extravagante, legislações especiais das demais matérias, né? Boa parte do direito fica comigo e com os demais colegas, tá bom? Então, esse rostinho envelhecido aqui, vocês vão ver até enjoar. Mas o importante é que a gente vai chegar na aprovação. Começamos, pessoal, nosso bloco de estudos aqui no curso de Direito Constitucional pelos princípios fundamentais. E é importante, pessoal, vocês entenderem aqui. O nosso curso não é voltado para que você veja o direito constitucional como um todo. O nosso curso tem por objetivo primordial trazer os aspectos mais importantes e relevantes que vão ser cobrados na sua prova. Muitas vezes você vai dizer, seu Rafael, você não falou daquele assunto, por quê? Porque não está no nosso raio-x. Porque se você é aluno aqui do Facilita Aprovação, da comunidade Facilita Flix, ao adquirir esse curso, você também adquire, ou melhor, você também leva, né, de bônus do curso, um raio-x com os temas mais cobrados para o seu concurso. Se você faz parte da nossa mentoria para as carreiras policiais, você deve ter recebido um material específico para o concurso que você está se preparando, uma tabela com os artigos mais cobrados, uma apostila bisurada em Direito Constitucional. Tudo isso faz parte da nossa comunidade para facilitar a aprovação do concurseiro e da concurseira. Não é por menos que eu falo que o nosso objetivo é fazer você marcar o X na questão correta e ver seu nome lindo e maravilhoso lá no diário oficial. Tá joia? Mas vem aqui. Começamos pelos princípios fundamentais do direito constitucional. E onde é que está previsto, Rafael, ou onde é que estão previstos os princípios fundamentais? Artigo 1º da Constituição Federal. Princípios fundamentais. Vejam o que o artigo 1º vai dizer. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Primeiro ponto que eu quero que vocês anotem, e aluno do Facilita Flix, está com o material de lado, está com a Constituição aberta, para bisurar, para marcar os artigos que você já tem em mãos, não é verdade? Para fazer com que o seu estudo enfadonho se torne um estudo ativo. O que eu marcar aqui, você marca no teu material, faz a observação. Pessoal, essa nossa primeira aula é uma aula um pouco mais longa, uma aula de muitas orientações, e uma das orientações que eu passo todo início de aula, para que vocês me ajudem a ajudar vocês na aprovação, é você transformar essa nossa aula de uma aula passiva numa aula ativa, onde há uma participação do aluno, onde há uma participação do concurseiro e da concurseira. Nesse momento você deve estar dizendo, Rafael, como é que vai ter uma participação? Doido, se a gente está numa aula gravada. Pessoal, participação que eu digo é o professor faz uma anotação, faz uma indagação, você surgiu uma dúvida, você vai lá e anota, vai lá no Fale Conosco da nossa plataforma, professor, eu não entendi isso aqui, se você achar mais rápido, você entra no nosso grupo específico de mentoria, Rafael, eu só comprei o curso, não estou fazendo a mentoria, então manda uma mensagem lá no direct do Instagram que eu sempre respondo vocês. Tá bom? Mas faz desse estudo passivo um estudo ativo, onde você participa ativamente fazendo as anotações que o professor pede. A primeira anotação eu quero que você marque aí um marca-texto, circule, mas faça com que a palavra união aqui fique em destaque. Vejam só,
Eu acabei de destacar a palavra união aqui. E eu também quero que você destaque. Mas, Rafael, por que você quer que a gente destaque a palavra união? Daqui a pouco vocês vão entender. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Vejam só, a Constituição inaugura o artigo 1º dizendo que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de quem? Dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Faltou quem aqui, Rafael? Ora, se tem estado, tem DF e tem município, a gente está falando de quem? Dos entes federativos. Faltou quem? Faltou a União. Não, Rafael, tu leu errado. Faltou não a União aqui. Não, gente. Esse União que está previsto aqui, veja direitinho aí no teu material. Esse União aqui não se refere, preste atenção, viu? Esse União aqui não se refere ao ente federativo. Esse união aqui refere-se única e exclusivamente à palavra junção, agregação, é o conjunto. Vamos ler de novo aqui comigo. A República Federativa do Brasil, formada pela união. Veja, se a gente trocar a palavra união pela palavra junção, agregação, dá no mesmo. Vejam, a República Federativa do Brasil é formada pela agregação, pela junção indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Rafael, e a união não existe não, é? Pelo artigo 1º não, mas você é aluno bisurado aqui da comunidade, na verdade, você vai colocar aí no teu material, bonitinho, lindo e maravilhoso, que todas as vezes que eu ler o artigo 1º, eu tenho que ler conjuntamente o artigo 18 da Constituição Federal. Por quê, Rafael? Porque o artigo 18 da Constituição Federal vai dizer mais ou menos assim: a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil dá-se-á por meio da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então é o artigo 18 que corrobora e confirma essa tese que eu estou lhe dizendo agora, que em prova de concurso, quando lhe perguntar como é formada a República Federativa do Brasil, você vai marcar a alternativa correta, na qual diz que a República Federativa do Brasil é formada pela junção, pela agregação de quem? Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá bom? Todos eles separados são entes federativos. Quando se juntam, formam a República Federativa do Brasil. Formam a República Federativa do Brasil. Tem algumas características de quando é república e de quando é ente separado, ente autônomo. Daqui a pouco a gente chega lá. Federação. A federação, pessoal, já que vivemos na República Federativa, a federação é a união de entes federativos que não possuem soberania, mas possuem autonomia limitada a uma Constituição Federal. Então preste atenção. Nós temos a República Federativa do Brasil, que ela tem como principal característica ser soberana. Nós temos os entes que formam a República Federativa do Brasil, que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, não é isso? Esses entes são soberanos? Não. Esses entes são autônomos. Esses entes são considerados autônomos. É muito comum, pessoal, ser cobrado em prova a seguinte indagação. Presta atenção, viu? Ó. Quando está no presencial, essa pegadinha aqui tem mais graça, mas no online funciona também. República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de quem? Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí eu sempre pergunto assim no online, olha, todos são autônomos, porque soberano somente há... Aí todo mundo fala a União, e eu acabei de dizer que a União não é soberana. Quem é soberana é a República Federativa do Brasil. A União é como os demais entes, é autônoma. Os entes federativos são autônomos. Vou fazer uma analogia quinta série aqui para vocês. Lembra dos Power Rangers? Que tinha os Power Rangers separados, iam os animais lá, cada um usando seus robôs, mas quando eles se juntam, formam o Tandem Megazord, pronto. Quando os entes federativos se juntam, formam um Megazord chamado República Federativa do Brasil. Essa tem todo o poder, essa é soberana. Mas eles sozinhos também têm poderes, mas são autônomos, tá bom?
Tranquilos? Tranquilo, Rafael. Dentro da República Federativa do Brasil, nós temos algumas características, né? Por exemplo, a nossa república é uma federação. Dentro da nossa república, temos a característica da vedação ao direito de secessão. Eita, Rafael, que palavra difícil é essa? Secessão, pessoal, significa separação. No Brasil, é vedada a secessão. No Brasil, é vedada a secessão dos entes federativos. No Brasil, é vedada, é proibido a secessão dos entes federativos, a separação dos entes federativos. A federação no Brasil é indissolúvel, conforme prevê o artigo 1º, sendo vedado, sendo proibida a saída de um ente federativo da federação. Geralmente, quando tem pleito eleitoral para presidente da República, e um presidente ou uma presidente é eleita que alguma parte da população não gosta, geralmente atribui essa vitória ao povo do Nordeste, né? Ao pessoal do Sul, com algumas pessoas do Sul, com atos de xenofobia, de racismo, tudo que não presta. Começa a dizer assim, a gente bem que poderia se separar do Brasil, criar o país de São Paulo, o país do Rio Grande do Sul, o país de Santa Catarina, o país do Paraná. Vejam, preste atenção, isso é vedado no Brasil. Rafael, já tentou se fazer isso aqui por mais de uma vez, na época do Império. O estado de onde vos falo, o estado pernambucano, sofreu várias represálias por parte do Império por ter esse desejo separatista, tá joia? Essa separação do ente federativo em detrimento da República Federativa do Brasil não é possível. Dentro da República Federativa do Brasil, nós temos também o Instituto da Cláusula Pétrea, ou Cláusula de Pedra. A federação no Brasil é considerada uma cláusula pétrea, não podendo ser abolida nem mesmo por emenda à Constituição. A nossa Constituição, pessoal, é dividida basicamente em 3 partes. Temos o preâmbulo, temos a parte permanente, que vai do artigo 1º ao 250, e temos os ADCTs. Joia? E temos os ADCTs. Na parte permanente, temos alguns artigos que são cláusulas pétreas, ou seja, é aquele núcleo da Constituição Federal que não pode ser abolido. Veja, se você der um Google aí, vai achar alguma apostila doida dessa de internet dizendo que cláusula pétrea é aquele núcleo imodificável do texto constitucional. Está errado, cuidado com o material da internet. Se está na comunidade Facilita Flix, usa somente o material da gente. Lembra das orientações que eu sempre passo na nossa mentoria? Então, foca no material. O que importa, pessoal, é você ter um material adequado, onde você tenha uma amizade, né? Construa uma relação com ele. Cuidado para não pegar material errado na internet. Porque o conceito correto de cláusula pétrea não é aquele núcleo imodificável da Constituição. Por exemplo, o artigo 5º que a gente vai ver nos blocos subsequentes é cláusula pétrea. Mas, recentemente, foi introduzido mais um inciso no artigo 5º. O artigo 5º agora não tem mais 78 incisos, tem 79 incisos. Se fosse cláusula pétrea no sentido de ser imodificável, eu não poderia nem acrescentar, né? Porque eu estaria modificando. Mas cláusula pétrea não é isso. Cláusula pétrea, aqueles artigos, naquele núcleo da Constituição que não pode ser abolido, retirado ou suprimido, tá bom? A federação, o Brasil enquanto federação, enquanto República Federativa do Brasil, não pode ser abolido. Rafael, tem mais alguns artigos da Constituição que você lembra que é cláusula pétrea? Tem o voto direto, secreto e periódico, com valor universal para todo mundo. É cláusula pétrea, ou seja, a gente não pode abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. E o voto obrigatório, Rafael, é cláusula pétrea? Não, não. No momento oportuno vocês vão entender por que não, mas o voto obrigatório não é cláusula pétrea, ou seja, pode existir uma emenda à Constituição que venha a modificar essa situação e o voto deixar de ser obrigatório, tornar-se facultativo. Dentro da República nós temos as formas de governo. Existem basicamente 2 formas de governo, pessoal. Existe a monarquia e a forma republicana. Quais são as suas principais características? Na monarquia, nós temos a hereditariedade e a vitaliciedade. Na república, nós temos a elegibilidade e a temporariedade. Vejam,
Na monarquia nós temos a hereditariedade e a vitaliciedade, ou seja, o poder passa de geração para geração e fica-se ali até a sua morte ou a sua renúncia. Na República, não. Na nossa República, não. Na República, os representantes são eleitos e por um período certo e determinado. Por exemplo, o presidente da República é eleito para um período de 4 anos, podendo concorrer a uma reeleição por mais 4 anos. O Brasil adota como forma de governo a forma republicana. Quanto ao sistema de governo, olha aqui, ó, quanto ao sistema de governo, nós temos o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista. No sistema presidencialista, o país é representado por uma figura central chamada presidente da República. O presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado nas relações internacionais e chefe de governo nas relações internas. No parlamentarismo não. No parlamentarismo, o presidente da República, ou o monarca, ou o rei, e pode ter, Rafael, monarca e rei no parlamentarismo? Pode, sem problema nenhum. No parlamentarismo, há um presidente da República ou um monarca que vai exercer as funções de chefe de Estado, ou seja, representar o seu país na esfera internacional. E existe um primeiro-ministro que vai representar o seu país na ordem interna. Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. Uma das principais desculpa, gente. Uma das principais características da República Federativa do Brasil é ser regida por um Estado democrático de direito. E o que danado é um Estado democrático de direito, Rafael? Estado democrático de direito nada mais é do que aquele Estado que cria as regras e submete as regras que ele mesmo criou. Diferentemente do que acontecia na França, pré-Revolução Francesa, na França de Luís XIV, quando Luís XIV berrava aos 4 ventos, L'été de c'est moi, né? O Estado sou eu. L'été de c'est moi, o Estado sou eu. Ele berrava isso aos 4 ventos para dizer que ele era o Estado, ele criava as leis, mas, do inglês but, não submetia a ela. O Estado regido por leis democráticas, eleições livres, periódicas, realizadas pelo povo, necessidade de as autoridades públicas respeitarem os direitos e garantias fundamentais, pluralismo partidário, separação de poderes. São todas essas as características do Estado democrático. Aqui, pessoal, a gente chega no tópico princípios fundamentais em si, de fato e de direito, e eu já quero dizer a vocês, olha, princípios fundamentais é um gênero onde temos algumas espécies. A primeira espécie é o fundamento, previsto no artigo 1º. A segunda espécie é a separação dos poderes, previsto no artigo 2º. A terceira espécie são os objetivos da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 3º. E, por fim, mas não menos importante, está previsto no artigo 4º da Constituição Federal, os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Certo? Vamos fazendo uma dicotomia aqui, ó, um contraponto, um pinga-pinga, para vocês entenderem qual é realmente a essência do Facilita Flix, da comunidade Facilita Flix. Porque o correto aqui, pessoal, era a gente estudar o artigo 1º e depois correr para o artigo 3º, para o artigo 2º, né? Mas não é isso que a gente faz. Vejam como a gente trabalha aqui, ó, visando a sua aprovação. A gente vai trabalhar o artigo 1º juntamente com o artigo 3º. E por que disso, Rafael? Porque, pessoal, é comum a prova de concurso, principalmente carreiras policiais, lhe perguntarem se construir uma sociedade livre, justa e solidária seria um fundamento ou um objetivo. Se você estuda dessa forma, fazendo as comparações corretas, você consegue responder. Mas antes de fazer as comparações, eu quero dizer a vocês que fundamento é tudo aquilo que alicerça uma república. Então, toda república, para ser considerada república, tem que ter essa base, tem que ter esse alicerce, tem que ter esses fundamentos. Joia? Já, Rafael, o que seria os objetivos? São prospecções, são vontades que o Estado republicano tende a querer realizar,
mas não necessariamente ainda realizou. São os objetivos, né? Por exemplo, você está aqui estudando comigo, você está aqui que comprou a nossa isolada, ou mesmo está no nosso programa de mentoria. Qual é o seu objetivo? Rafael, o meu objetivo é marcar o X na questão correta e correr para o abraço para ser aprovado no concurso público. É isso mesmo, gente. Mas aconteceu até esse momento, ainda não, mas eu estou feio, deixa que vai acontecer. Se depender de Deus e dos seus esforços, meu amigo, o material está tinindo aqui, viu, minha amiga? Está brilhante para você ser aprovado, ser aprovada. Então, veja, fundamentos é algo que já tem que existir na República, mas o objetivo são pontos que o país pretende alcançar. Por exemplo, são fundamentos da República Federativa do Brasil: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Agora, temos como objetivos construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Cuidado que aqui, viu, gente, ó, é 2 em 1. O Brasil quer erradicar a pobreza e a marginalização, mas as desigualdades sociais e desigualdades regionais a gente não quer acabar, a gente só quer reduzir. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tranquilo? Rafael, me dê um mnemônico aqui para a gente... Mnemônico são aquelas palavrinhas, né? Tem o mais conhecido de todos, né, gente? É o só, si, di, va, plu. Só, si, di, va, plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Agora, cuidado, viu, gente? Olha aqui, ó. Pluralismo político é diferente de pluripartidarismo. Pluripartidarismo, veja. O pluralismo político é o gênero, certo? Pluralismo político é o gênero onde temos como espécie algumas espécies, por exemplo, o pluripartidarismo, o direito de votar, de ser votado, de tirar o seu título de eleitor, de participar de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Tudo isso está dentro do pluralismo político, juntamente com o pluripartidarismo. Joia? Exercício dentro dos princípios fundamentais, gente. É importante a gente entender como é que se dá o exercício semidireto do poder. O que é o exercício semidireto do poder, Rafael? Veja, exercício semidireto do poder. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição Federal. Então, no Brasil, a representatividade se dá de forma do exercício direto. Deixa eu até mudar a coisinha aqui que melhor. Pronto. O exercício indireto, na realidade, por meio de representantes eleitos, ou por meio do exercício direto, né, pessoal? Por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Vejam, a regra é que nossa representatividade se dê de forma indireta, né? Isso, ou semidireto do poder, o exercício semidireto do poder. Por quê? Porque de 2 em 2 anos, 2 anos, prefeito, mais 2 anos, presidente, não é verdade? Que não é assim que funciona. Você vai lá, ou pelo menos deveria lá, e eleger ou votar no seu candidato, não é verdade? Você elege prefeito, presidente, governador, deputado estadual e federal, vereador, todos eles para senador, todos eles para quê? Para representar o seu direito, gente. Você, de regra, você não vai lá e faz o direito acontecer. Você escolhe representantes para que esses representantes possam lhe representar. Se isso acontece de fato ou não, né? Já não vamos entrar nessa seara.
E quando é que o exercício é feito de forma direta, Rafael, pela população, pela sociedade? Por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Vejam só, plebiscito é uma consulta prévia. Prévia a quê, Rafael? Ao projeto de lei. Querem se aprovar um projeto de lei e, para isso, querem a concordância ou não da sociedade. Faz-se um plebiscito. Existem algumas situações, por exemplo, desmembramento de Estado, desmembramento de município, precisa-se de uma consulta prévia à população. Então, toda vez que o poder público faz uma consulta prévia, o poder público barra poder legislativo, faz uma consulta prévia à sociedade, essa consulta prévia é chamada de plebiscito. Se a consulta é antes do projeto de lei, a gente chama ela de plebiscito. Se a consulta é depois do projeto de lei, a gente chama ela de referendo. A consulta posterior, né? Posterior, a gente chama ela de referendo. E a iniciativa popular, Rafael, é a possibilidade que a sociedade tem de fazer leis. A sociedade quer encampar um projeto de lei. A sociedade quer encampar um projeto de lei. Só que ela precisa cumprir alguns requisitos. Deixa eu só abrir mais um. Pronto. Precisa se cumprir alguns requisitos. Por exemplo, uma lista, né? Uma lista, uma assinatura. E o número mágico da iniciativa popular. Anota aí. Os contraventores vão dizer que isso é avestruz no jogo do bicho. Os românticos e as românticas vão dizer que é o final do número do telefone do amado ou da amada. Eu vou dizer que são as regras básicas que precisam para se ter a iniciativa popular. Eu preciso de 1% da assinatura do eleitorado nacional. Esse 1% tem que ser dividido no mínimo em 5 estados. E cada estado não pode ter menos do que 0,3% da assinatura para evitar fraude ao processo legislativo. Porque se fosse um projeto de lei muito importante para o estado de São Paulo, 1% do eleitorado nacional a gente conseguia lá. E o resto do país ficava como? Então, para evitar fraude ao processo legislativo, a Constituição diz que a lei que advém da iniciativa popular tem que ter a assinatura de pelo menos 1% do eleitorado nacional. Esse 1% tem que ser dividido em 5 estados e cada estado não pode ter menos do que 0,3% das assinaturas. Só que antes de passar para o próximo tópico, gente, eu preciso fazer algumas observações aqui com vocês. Joia? Por exemplo, preste atenção. Pronto. A Constituição não, né? A doutrina, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, vai dizer que essa iniciativa popular, uma vez realizada, esse projeto de lei, né? Esse projeto de lei de iniciativa popular, uma vez criado, ele é apresentado onde? Porque quem é que faz leis no Brasil é o Congresso Nacional, né? Câmara dos Deputados, Senado Federal, todos dois juntos formam o Congresso Nacional. Esse projeto de lei é apresentado onde? Na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Anota aí para não mais esquecer. Esse projeto de lei de iniciativa popular é apresentado no Senado Federal. É apresentado no Senado Federal. Apresentado no Senado Federal, desculpa, marquei um X aqui, ó. É apresentado, desculpa, gente, na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados, a gente vai aprender nas nossas aulas de processo legislativo, do Poder Legislativo, ela representa o povo. Então, o projeto de lei de iniciativa popular, ele dá início onde? Na Câmara dos Deputados. Joia? Joia. Uma vez apresentado esse projeto de lei, apresentado onde, Rafael? Na Câmara dos Deputados. Uma vez apresentado esse projeto de lei na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados é obrigada a colocar em votação, aí você já anota aí para o seu material ficar redondinho, que não é obrigada a botar em votação. Pode dar um chá de banco naquele projeto de lei ali, tranquilo? Aí você já anota aqui a deliberação
é facultativa, certo? A deliberação é facultativa. Delibera sobre ele se o presidente da casa quiser. Rafael, tem mais alguma pegadinha? Tem. Uma vez apresentado esse projeto de lei, a Câmara dos Deputados ela coloca em votação, ou melhor, coloca em deliberação, em análise. Eu pergunto a vocês, pode haver modificações a esse projeto de lei? E a resposta é sim. A Câmara dos Deputados pode pegar esse projeto de lei e modificar ele por completo. Aconteceu isso, Rafael? Aconteceu. Na lei de combate, aquelas 10 medidas de combate à corrupção que foi feito pelo Ministério Público Federal, juntamente com a população e tal, pegou as assinaturas, aquele auê todo. Quando chegou na Câmara, a Câmara não queria colocar em deliberação. Mas a pressão popular foi tão grande que a Câmara disse, eu vou colocar em deliberação isso aqui, vou colocar. E uma vez que colocou, foi lá e modificou, fatiou, mudou coisa. Enfim, era melhor que não tivesse sido apresentado esse projeto de lei. O próximo tópico para a gente estudar é o tópico da separação dos poderes. Mas esse tópico vai ficar para o próximo encontro, porque esse aqui a gente já estourou o tempo. Espero todos vocês na nossa aula de número 2, aqui na comunidade Facilita Flix.